Meus irmãos, hoje nós faremos uma meditação no primeiro livro dos Reis. Por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Então é lá nesse livro, no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, que nós faremos esta meditação nesta noite. A rainha de Sabá visita a Salomão, um texto que eu já preguei uma ou duas vezes, mas eu gosto desse texto. Acho que nós temos muitas coisas a aprender sempre nas mesmas passagens. Capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 em diante. 1 Reis 10, versículo 1 em diante. Vamos à leitura desse livro, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 em diante. Primeiramente, eu vou ler o versículo 1 ao 13, depois nós vamos fatiando algumas partes aqui do texto para nós irmos refletindo. Diz o texto: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhes pôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. É aqui, por enquanto. Nós muitas vezes temos desejos. E se eu fosse perguntar para vocês e fosse nessa noite distribuir um papelzinho branco, e dissesse, olha, vamos colocar aí os 5 desejos seus que você gostaria para 2026. Então, quais seriam os seus desejos para 2026? Quero que você coloque 5 coisas que estão entre os seus 5 desejos para 2026. E a minha pergunta seria a seguinte: o que será que estaria escrito nesse papelzinho? Por exemplo, qual é o meu primeiro desejo para 2026? O que eu quero? No meu primeiro ponto, o que eu desejaria para 2026? Ah, pastor, eu desejo uma casa nova. Ok, uma casa nova. E o segundo? O segundo, pastor, o segundo é um carro novo. Meu carro está incomodando demais. Uma casa nova, um carro. E o terceiro, o que é? O terceiro, o que é? O terceiro, eu quero que meu filho estude numa excelente faculdade. Tá ok. Que mais? O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quais seriam os nossos desejos? Quais seriam? E talvez o que passe na nossa cabeça são coisas geralmente ligadas a nós mesmos. Geralmente relacionadas à nossa própria vida em si e não em coisas espirituais. Por exemplo, você passou pela tua cabeça qual seria o seu primeiro desejo? Qual seria a primeira coisa que você gostaria em 2026? A segunda? A terceira? Quando Salomão teve a oportunidade de pedir o que quisesse, Deus manifestou para ele assim. Deus manifestou para Salomão, quando Salomão começou a reinar, Deus manifestou para Salomão e pediu: Salomão, o que você quer? Peça o que você quiser e eu vou te dar. Vejam bem, nós não temos lâmpada, gênio da lâmpada mágica, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Um Deus que é capaz não de fazer todas as coisas, porque ele não pode ir contra si mesmo, não pode mentir, mas ele tem poder para todas as coisas. E Salomão, então, nos desejos, na lista de desejos dele, ele poderia pedir tantas coisas, tantas coisas. Por exemplo, Salomão poderia pedir, como nós lemos na mitologia grega romana, igual o rei Midas. O rei Midas fez um pedido para um dos deuses. E o rei Midas pediu, olha, esse deus da mitologia perguntou, olha, o que você quer, Midas? E o Midas disse, olha, eu quero o seguinte, eu quero que tudo que eu tocar se transforme em ouro. Tudo que eu tocar se transforma em ouro. E essa mitologia do rei Midas foi o que o rei Midas pediu. Então, tudo que ele tocasse, ele viraria ouro. E uma das primeiras coisas que o rei Midas pegou e foi tocar foi numa maçã. Pegou na maçã, quando tocou na maçã, a maçã já virou ouro. E assim, tudo que ele começou a tocar, e pedras e árvore e tudo mais,
ele foi tocando quando voltou para casa, foi tocando e foi transformando em ouro. Quando chegou em casa, sua esposa veio com saudade dele, fazia um tempo que não não ouvia. Quando foi abraçar o rei Midas, ela já se transformou em ouro. Nós podemos pedir para isso? Eu quero tudo que eu tocar, quero transformar em ouro. Eu quero vender e ficar bem rico. Salomão, quando teve a oportunidade, ele pediu sabedoria para Deus. Sabedoria. E uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que aqui o texto no primeiro versículo, ela reflete isso, notem. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Mas ela veio provar porque ela ouviu sobre a sabedoria dele. A capacidade dele de falar sobre Deus. A capacidade de explicar sobre Deus. A capacidade, seria hoje a capacidade de manejar as Escrituras. E trabalhar com os textos bíblicos, com as passagens bíblicas, com perguntas que são feitas. E ela veio de tão longe, como eu disse, talvez, lá do país chamado Iêmen, abaixo da Arábia Saudita. Foi de lá, provavelmente, que ela foi visitar o rei Salomão. Mas a razão da visita dela está ligado a ela querer ver, ouvir a sabedoria dele com respeito ao nome do Senhor. E aqui vem uma coisa, quem é que deseja isso? Quem é que deseja isso? E quem é que colocaria lá no primeiro, no número 1? Número 1, olha, eu gostaria de sabedoria. Quem é que deseja isso? Você pensou em sabedoria? Foi teu primeiro? Você pensou em sabedoria ou pensou em outra coisa? Eu queria isso, aquele outro. O que adianta ganhar as coisas que você pensou se não tem sabedoria para usá-la? Ou para desfrutar daquilo? Do que adianta? Tem muita gente que às vezes pede, mas pede coisas que ele pede sem ter sabedoria. Ele não sabe, e se Deus der, Deus dá para quê? Para não saber usar? Então, quem é que pede sabedoria a Deus? Mas é curioso que a sabedoria, ela é algo que a Bíblia ensina que Deus dá e não censura. Por exemplo, Deus dá e não limita a sabedoria. Basta pedir. Tiago, no seu livro, diz, ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não censura. Ou seja, se alguém for a Deus, Senhor, eu gostaria de ter sabedoria. E uma sabedoria espiritual. Uma sabedoria da tua palavra, de entendimento das Escrituras, de crescimento. O que o texto bíblico diz? Que Deus tem prazer em fazer isso. Ele dá. Ele dá crescimento para a pessoa. Mas é claro que eu não estou falando aqui de uma sabedoria em que você não tem que também trabalhar no sentido de abrir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Não é uma sabedoria que Deus derrama lá dos céus e vem caindo nos céus e cai na nossa cabeça e nós, puxa, ganhei sabedoria. Não, é uma sabedoria que vem das Escrituras. Uma sabedoria que você vai orar para Deus para pedi-la, mas ao mesmo tempo vai ler as Escrituras. Tem muita gente, pastor, eu queria ter tanta sabedoria de Deus. A primeira pergunta é, já leu o Gênesis inteiro? Nunca li. Mas quanto tempo tu faz na igreja? Eu vou há 20 anos. Mas por que tu nunca leu em Gênesis inteiro? E a pessoa nunca leu. Mas ao mesmo tempo ela quer ter sabedoria espiritual. Então como é que ela pode ter sabedoria espiritual se ela não tem a própria leitura das Escrituras? Aqui associado, notem, Deus vai nos mostrar que a sabedoria pode ser dada a pessoas como o rei Salomão, mas também pode ser dada a pessoas muito simples. Note que interessante, num certo momento no livro de Atos, Pedro e João estão pregando. Estão pregando de tal forma, que as pessoas dizem assim, mas esses homens não são iletrados, indoutos? Esses homens não têm escolaridade. Eles são homens indoutos, eles são iletrados. Eles não fizeram uma baita faculdade, não que estou aqui falando mal contra a faculdade, não é isso, mas o que eu estou dizendo é que eles não tinham escolaridade, mas eles tinham uma profunda sabedoria de Deus dada pelo Espírito. Mas por que tinham uma profunda sabedoria? Porque eles tinham valorizado o tempo de caminhar com o Senhor, ouvir os ensinamentos, meditar na palavra, pregar a palavra com profundidade. E nós vemos que os dois eram pescadores. Então a sabedoria que vem do alto não tem a ver com quantas faculdades eu fiz,
mas tem a ver com intimidade com o Senhor e relacionamento com o Senhor. Você vai encontrar na igreja, às vezes, pessoas muito simples, pessoas simples demais, mas quando vai conversar com essas pessoas, você percebe que ela tem uma profunda sabedoria espiritual que vem das Escrituras. Enquanto você, às vezes, vai conversar com alguém que, às vezes, tem muita escolaridade e ela não tem sabedoria que vem das Escrituras. Então, nós temos que orar, mas, ao mesmo tempo, ler as Escrituras, orar e meditar nas Escrituras, pedir ao Senhor que nos dê. Por quê? Para que fazer isso? Notem, a rainha de Sabá procura aquele que pode instruir a respeito do Senhor, aquele que pode falar sobre o Senhor, aquele que pode responder perguntas sobre o Senhor. E hoje, na verdade, nós não temos mais Salomão, nós não temos mais Davi, mas essa incumbência de responder a respeito do Senhor é feita pela igreja. A igreja que deve fazer esse papel que Salomão está fazendo. É a igreja que tem que ser capacitada ao ponto de alguém procurar a pessoa da igreja com perguntas sobre Deus e essa pessoa ter capacidade de responder essas perguntas. Mas aqui nós temos um problema. Um problema que muitas vezes nós não queremos que as pessoas nos perguntem. Nós não desejamos que as pessoas nos perguntem. Porque nós temos medo de não saber responder. Que nós temos medo que muitas vezes a nossa ignorância bíblica fique manifesta. Em vez de nós pedirmos para Deus levantar pessoas que nos perguntem, para nos forçar a ler, a estudar, a procurar, nós pegamos e não queremos. Nós deveríamos pedir para o Senhor, faz com que as pessoas me perguntem a respeito da Bíblia, da Tua Palavra, me façam perguntas difíceis. Mas se for difícil, você vai anotar, dizer para ela que não sabe por enquanto, mas vai procurar uma resposta para levar para ela. E assim ser instrumento de Deus. Fazer Deus conhecido por meio de Jesus. Explicar para ela a respeito daquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós professamos como fé. Notem que ela foi procurar Salomão com respeito à sabedoria dele, com respeito ao nome do Senhor. Essa frase, o primeiro versículo, ele me impressiona pelo seguinte, que o texto não diz que ela foi procurar pelos trajes reais que ele usava, pela importância da riqueza que ele tinha. Tanto é que ela levou muita coisa para ele, para dar de presente ouro, muita especiaria, muitas coisas, levou para ele para presentear Salomão, e Salomão deu mais do que ela levou. Mas o texto diz que o interesse da rainha de Sabá é ir lá e conversar com ele a respeito da sabedoria do nome do Senhor. Então, vejam bem, se amanhã alguém nos procurar, alguém ouviu falar que nós participamos da igreja. Se olha, eu descobri que você participa da igreja, eu queria te fazer umas perguntas. Posso te fazer umas perguntas sobre a Bíblia? Eu estava lá em casa pensando e eu lembrei de você. Posso te fazer algumas perguntas? E tem gente que diz, pai, eu não me sinto bem, não quero, ou não estou preparado. Não deveríamos estar desejosos que isso acontecesse. De Deus mover pessoas, porque vejam bem, quem é que falou para a Rainha de Sabá? Ouviu a fama dele. Mas ninguém empurrou ela para fazer uma viagem longa para ir até Salomão. Foi o Espírito Santo quem conduziu ela até lá. E a Rainha de Sabá, ela foi salva. Foi salva por essa pregação do Salomão. Porque lembra no Novo Testamento quando o Senhor diz assim, olha, a Rainha do Sul se levantará naquele dia e condenará essa geração, porque ela saiu lá do sul e foi ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Mas o Senhor diz que a rainha do sul condenará a geração a qual o Senhor estava vivendo. Ela condenará no sentido de que ela creu e aquela geração não creu. Então, pela fala do Senhor no Novo Testamento, nós sabemos que ela foi salva. Foi salva porque quais perguntas ela fez? Ela deve ter perguntado, Salomão, mas esse Deus que você cria, assim, foi ele que fez todas as coisas? E Salomão, sim, foi ele, nós cremos assim, ele fez o sol, fez a lua, fez o mar, e ele começou a explicar. Tá, mas e os nossos defeitos, nossos pecados? E Salomão, olha, isso aqui, isso ali, aquilo lá, e começou a explicar para ela. Tá, mas daí como é que nós resolvemos o problema do pecado com Deus? E Salomão foi explicando para ela a respeito de Deus, a respeito das coisas
e são concernentes ao reino, e ela foi ouvindo, e nós sabemos que ela acabou crendo na pregação feita por Salomão. Então isso deveria acontecer com a igreja deveria estar preparar-se para responder perguntas. E Deus dando sabedoria ao ponto de que nós pudéssemos ter capacidade para dar respostas. Não é só Salomão, não é só também o Tiago quem menciona, não é só Pedro e João quem falam. Nós temos um outro exemplo. Quando nós lemos em Atos capítulo 7 e 8, 6, 7 e 8, nós encontramos a história de Estevão. E o texto diz que Estevão, aqueles que discutiam com Estevão, o texto diz que não conseguiam resistir à sabedoria pela qual ele falava. Só que o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava dominado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo deu capacidade para aquele homem para falar de uma tal forma que ninguém conseguia desfazer o que ele estava falando. Ninguém conseguia contrariar o que ele estava falando. Ou seja, ele estava falando tão bem, que ninguém conseguia falar que ele estava errado. E Estevão, nós vemos também um outro exemplo de como Deus pode fazer isso. Agora, quanto nós desejamos disso? Quanto nós desejamos disso? Ah, pastor, eu desejo muito. Deseja muito? É verdade isso? É de verdade mesmo? Se é verdade, assim, quantas páginas da Bíblia tu leu nesse último mês? Nem vou contar agora o mês de abril, assim, março. Quantas páginas da Bíblia tu leu em março? Leu umas 5 páginas? Umas 10 páginas? Porque se você passou março inteiro e leu uma folha ou meia folha, é muito difícil de você achar que a sabedoria vai ser manifesta para você ou para mim. Agora, pessoas podem ver, pessoas na igreja que leram, que gastaram tempo com as escrituras, você vai conversar com ela começa a exalar aquilo que ela está fazendo, começa a manifestar a sua leitura, a sua meditação, a sua reflexão. E ela começa a ser capacitada pelo Espírito para que alguém venha conversar com ela, ela consiga responder. E comece a conduzir alguém na fé. Comece a explicar para a pessoa o caminho da salvação. Como é que nós vamos explicar o caminho de salvação se nós não aprendemos o caminho de salvação? Então, é preciso descobrir o caminho de salvação. É claro que na igreja, até sexta-feira aconteceu isso na igreja, lá em Praia Grande, e Praia Grande também o número vem crescendo. Sexta-feira, novamente, tinha um grupo bem grande, daqui a pouco estavam lá nós participando, daqui a pouco chegou mais uma família grande lá, estava um número bem bom lá para Praia Grande. E eu falei para eles, para nós acharmos o lugar da Bíblia, e o pessoal ficou, os mais novos, ficaram constrangidos, porque como eles estão começando, eles não sabem para que lado fica. Eles não sabem para que lado fica. Então, mesmo que se peça Salmos, é difícil para eles descobrir onde está Salmos. Mas eu disse, olha, não se sintam constrangidos, fiquem tranquilos, porque é preciso vocês crescerem, vocês estão começando, estão participando. Mas agora, se a gente passar muito tempo na igreja e não tiver crescimento, aí é o problema. Mas eu tranquilizei eles. Mas agora, quando nós caímos num comodismo que nós participamos da igreja e não temos crescimento nenhum, como é que nós vamos testemunhar a respeito de Deus que nós não conhecemos? Ah, pastor, mas eu conheço Deus. Nós conhecemos a Deus por meio das Escrituras. Então, a leitura bíblica está ligada ao conhecer a Deus. Então, não tem como nós dizermos que é diferente. Senão, nós caímos naquilo que eu chamei de teologia natural. Eu confio na minha própria cabeça a respeito de Deus e não nas Escrituras. Então, basta você olhar para março, quanto nós meditamos. Diz o texto, veio prová-lo com perguntas difíceis. Claro, tem lendas a respeito disso. Tem um escritor que na verdade é um escritor herege, nem vou citar o nome dele aqui porque eu leio só as partes boas, mas é um escritor herege que ele fala o seguinte, ele dá um exemplo, de que a rainha de Sabá levou o ramalhete de flores artificiais e naturais. E chegou para Salomão e, para testar a sabedoria dele, falou, Salomão, sem tocar nas flores, me diga quais são as naturais, quais são as artificiais. E o Salomão disse, essa aí é muito fácil. Como se manda outra, que essa aí é muito fácil. Mas fácil como? Fácil, abra as janelas do palácio. E aí já abriram as janelas do palácio, e as abelhas começaram a sentir o cheiro das flores verdadeiras, que há várias flores naturais,
e começaram a entrar pela janela e pousar nas flores naturais. Nenhuma abelha errou as flores que eram as naturais. Salomão está vendo? É fácil. Isso não está tão longe. Salomão fala de tantos animais em Provérbios. Você vê a profunda sabedoria dele escrevendo Provérbios, citando inúmeros animais. Talvez não seja uma lenda tão difícil, né, de você pensar, porque você vê a sabedoria de Salomão escrevendo alguns salmos, escrevendo Eclesiastes, escrevendo o Provérbios, escrevendo Cantares, Cântico dos Cânticos. Você lê e você percebe, o livro mais filosófico que tem é Eclesiastes na Bíblia. Então Salomão realmente tinha uma sabedoria extraordinária. E o texto diz então que ela chegou lá em Jerusalém com uma grande comitiva, camelos e tudo mais. E o texto diz no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Veja que ele gasta tempo com ela. Ela não fez uma viagem lá para uma conversinha de 5 minutos. Diz que ela lhe expôs tudo quanto havia na sua mente. Ou seja, a rainha de Sabá deve ter feito essa viagem com muitos questionamentos a respeito de Deus. E ela chegou, ela quis perguntar tudo para ele. E veja que Salomão não fica, mas ele tinha sabedoria. Sim, mas Deus dá a sabedoria. É possível nós crescermos, né, em conhecimento, em graça, em capacidade para conversarmos com as pessoas. É possível. E é possível as perguntas que nós achamos que elas são tão difíceis, as pessoas nos perguntarem e nós respondemos essas perguntas. E se não soubermos, vamos procurar para responder. É claro que nós não vamos responder perguntas em que as pessoas fazem, e elas fazem e a Bíblia não tem resposta. Até eu disse, quando Agostinho escreveu o livro das Confissões, o Agostinho diz assim, algumas pessoas perguntam o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? E o Agostinho, de forma irônica, responde, Deus estava pensando em criar o inferno para os curiosos. Então era isso que Deus estava fazendo. Então ele responde de forma sarcástica, irônica, uma pergunta que assim, a pessoa, mas o que Deus estava fazendo? Deus não precisa estar fazendo nada para ele ser Deus. Deus não precisava estar se divertindo fazendo alguma coisa para ele ser Deus. Ele é Deus porque ele é. Sem mundo, sem criação, ele continuaria sendo o que ele é. Autossuficiente. Autossuficiente. Todo-poderoso sem ter a criação. Mas Agostinho responde que Deus estava criando o inferno para os curiosos que gostavam de fazer perguntas que às vezes não têm resposta. Claro que a gente pode fazer perguntas, mas às vezes não vai ter resposta. Até tem gente que usa o Deuteronômio 29, né? O que é oculto, né, pertence a Deus. O que é manifesto pertence a nós. O que é oculto deixa para Deus. Mas às vezes o pessoal usa esse versículo para esconder tudo que é perguntado, para dizer que isso pertence a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar como igreja. Preparar para que nós possamos atender as pessoas como Salomão fez. Como Salomão fez. Nós não somos reis, não somos rainhas, mas nós temos que ter capacidade para responder as perguntas que não são feitas. Pastor, mas eu estou fazendo isso. Não está. Tem assim, algumas situações que não está. Por que não está? Porque às vezes, como pastor, às vezes eu estou falando de um assunto, eu falo uma, falo duas, falo três, falo quatro, falo cinco, falo 10 vezes. Quem me acompanha já há um bom tempo sabe que às vezes eu falo 10 vezes. E quando a gente pergunta para a pessoa sobre aquele assunto, a pessoa diz, não lembro. Como não lembra? 10 vezes foi falado. Então o que está acontecendo? Porque 10 vezes falado, você não lembra o que foi falado? Nada. Pastor, minha mente é ruim. Não é, e eu te provo. Não é. Mas por que tu não sabe? Sabe por que não sabe? Porque nós temos muito ainda do catolicismo brasileiro. Nós temos muito disso na nossa natureza. Nós participamos da igreja, mas nós só participamos, saímos e está tudo bem. Não importa se eu aprendi ou não aprendi. Não importa se eu guardei ou não guardei. Não importa se eu lembro do versículo, não importa. No próximo domingo eu venho também. Estou fazendo a minha parte. Então as pessoas, elas têm muito disso ainda no seu ser. Elas não dão importância ao ensino. Elas não dão importância aos textos, às passagens bíblicas, à memorização. Então é óbvio que se você não dá importância, por exemplo, entrou para dentro aqui. Mas eu cantei, pastor, eu participei.
Participou, mas onde é que está teu espírito na hora que está sendo explicado? Às vezes a pessoa está distante, ela não está presente, às vezes ela fica pensando em olhar o Instagram, pensando em olhar o Facebook, pensando em estar em outro mundo, mas ela não está prestando atenção na passagem. Não está prestando. Tanto é que se você perguntar para ela, né, quando está indo para casa, pergunte. Marido pergunta para a esposa pergunta para o marido. Tá, o que foi pregado hoje? Sobre quem? Ah, sobre quem? Não lembro. Como assim? 40 minutos atrás foi pregado 1 hora sobre fulano e tal, tu não lembra nada? Ah, não lembro. Então o que você está fazendo? Como estava em Nárnia? Hã? Como o pessoal disse, estava em Nárnia? Porque não é possível você passar aqui 1 hora e é batido em Salomão, falado Salomão, falado Salomão, falado Salomão. 5 minutos saiu de carro, já não lembro o que é de Salomão. O que está acontecendo? Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Ah, tem? E se eu ter perguntado do time de futebol? Tu não lembra do nome dos jogadores? Ah, não gosto de futebol. E se eu te perguntar de filme? Tu não lembra? E se eu te perguntar de série? Tu não lembra o nome dos personagens da série? E se eu perguntar de novela? Tu não lembra dos personagens da novela? Ah, eu lembro. Engraçado. Aí tu diz que tem dificuldade e vem me enganar. Que tem dificuldade, mas é dificuldade para coisa espiritual. Isso é uma luta da carne contra o espírito, mas é preciso batalhar para conseguir crescer. A anotação. Está escutando? Tem alguma coisa que achou interessante? Anota. Relê, confere, estuda. Desenvolve a memória, desenvolve a capacidade. E ora para Deus para que você seja instrumento de Deus para fazer Deus conhecido. Agora, querer que Deus use-nos sem estar nos capacitando é um erro gravíssimo da igreja. Então nós vamos acabar falando de coisas que nós pensamos e não que as Escrituras mencionam. E é preciso fazer isso. Note que interessante. Nós temos aqui o Salomão, ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi. E lembram que muitas vezes nos evangelhos, o que acontecia quando o Senhor Jesus passava por alguns lugares? Alguém sempre gritava, ei, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Mas o filho de Davi mesmo é Salomão. Mas Jesus é chamado filho de Davi. E nunca Jesus disse assim, não me chame de filho de Davi. Porque lá da descendência de Davi, está em Mateus 1. Ele é da descendência de Davi. Mas há algo maravilhoso, num certo determinado momento em Mateus, Jesus fala, está aqui quem é maior que Salomão. E se é maior que Salomão, tem que ser maior que Salomão até na sabedoria. E aí você começa a perceber os textos e fica impressionado. Como os textos mencionam isso, como isso é visível no Novo Testamento. Por exemplo, quando José e Maria perderam o Senhor Jesus com 12 anos, eles começaram a procurar entre a família, disse, onde é que está? Onde é que está? Não está aqui, vamos voltar a Jerusalém. O Senhor com 12 anos, encontraram o Senhor discutindo com doutores. E o texto bíblico diz que os doutores ficavam encantados como ele respondia a sabedoria que ele tinha. Por que ele está respondendo com maior capacidade, maior profundidade? É porque ele é maior do que Salomão. Extremamente maior. Não somente porque ele é filho de Davi, porque ele é o Deus vivo encarnado. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se alguém fizesse uma pergunta, a pergunta mais difícil que alguém imaginasse, o Senhor acertaria com facilidade. Eu quero saber como é que é o nome do fulano e tal que eu conheci não sei quantos anos atrás, do dia tal. O Senhor dizia fulano e tal, você conheceu em tal lugar, assim, foi assim, dessa maneira, foi lá, ela te disse isso, você se assustou, aí ela te deu isso, o Senhor contaria detalhes daquela tua pergunta que você ficaria impressionado que nem você lembra. O Senhor é maior que Salomão. Não somente porque ele é da descendência, mas porque ele é o Deus Filho encarnado, manifestado Deus Filho. Em Mateus há uma série de perguntas, tem um capítulo em Mateus em que eles começam a fazer perguntas. E aquele capítulo é um capítulo mostrando que está sendo feita a mesma coisa que foi feito para Salomão. Alguém levanta e começa a fazer uma pergunta para o Senhor. Aí responde. Aí levanta alguém, o Senhor responde. Levanta alguém e o Senhor responde. E o Senhor vai respondendo e o pessoal vai se encantando com as respostas do Senhor.
Até que na última menção do capítulo, diz que o Senhor fez uma pergunta. E aí o pessoal não soube responder. Porque se eles respondessem de uma maneira, eles cairiam. Se eles respondessem de outra, eles cairiam. O Senhor perguntou assim, me diz uma coisa. A quem se referiu Davi quando escreveu, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque teus inimigos por estrada dos teus pés. A quem foi? E eles, com aquela pergunta, não tiveram mais ousadia para perguntar. Porque se eles respondessem de uma maneira, eles se complicariam. Se eles respondessem de outra, eles se complicariam. E o texto diz que a partir dali não ousaram mais perguntar para o Senhor. Mas todas as perguntas feitas para o Senhor foram respondidas. Todas as perguntas feitas ao Senhor foram respondidas. Só que é uma coisa curiosa, como eu disse. O Senhor diz, está aqui quem é maior que Salomão. A rainha de Sabá, uma das coisas que ela vê é quem está à mesa, os oficiais, os criados, os trajes. Veja bem, lá no versículo 5, diz assim, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, os copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ficou fora de si. Ela assim olhou para Salomão e viu, que coisa encantadora, olha como eles se vestem, como eles comem. Mas a minha pergunta é a seguinte, quem olhasse para Jesus na sua encarnação, e olhasse a mesma coisa? Por exemplo, quem anda com ele? Aqui diz que os oficiais andam com ele, andam pessoas importantes, mas quem olhasse para Jesus, assim, olha e vê o quê? Vê ali pescadores. Você vê aquelas roupas de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe. Como será que eram as roupas deles? As roupas deles não tinham nada a ver com excelência, no sentido de tecido, de ser caro, de ser alguma coisa nesse sentido. Eram roupas de pessoas simples. Roupas de pessoas simples. Se alguém olhasse para o Senhor e disse assim, olha, deixa eu olhar a comida, diz assim, olha, a comida da sua mesa. Olhasse para o Senhor, jamais pensaria que o Senhor é maior que Salomão. Porque num certo momento eles estão caminhando na beira do caminho e os seus discípulos estão com fome. E o texto diz que eles começam a apanhar espigas, arrancar espiga na beira do caminho e comer o milho. Comer o milho ali, eu imagino, cru. Arrancando espigas e comendo aquele milho. Quem é que olharia para Jesus e falaria assim, puxa vida, este é maior que Salomão? Mas eu lhe pergunto, quantas vezes Salomão, que aqui é apresentado, fez um milagre? Quantas vezes Salomão fez um sequer milagre? Não há menção de nenhum milagre em relação a Salomão. Não há menção nenhuma das vezes que Salomão tenha dito para alguém assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Salomão nunca disse isso, nunca fez um milagre, nunca perdoou os pecados de ninguém. Por quê? Porque ele não era Deus. Apesar da sua excelência, da sua grandeza, ele não era Deus. O nosso Senhor, sim. Deus encarnado, Deus Filho encarnado. Então a rainha de Sabá foi lá para testar a sabedoria dele. E ele, como diz o texto, diz que ela expôs a ele tudo o que lhe havia na sua mente. Tudo que lhe havia na sua mente. Então, o que as pessoas pensam a respeito das suas dúvidas em relação à fé? Será que ela poderia fazer perguntas para nós, para nossas vidas? E às vezes perguntas fáceis. Perguntas fáceis nós não sabemos explicar. Nós temos que trabalhar para conseguir explicar, mesmo que seja de maneira simples, de maneira, às vezes, com alguma dificuldade, mas procurar explicar. Por exemplo, se amanhã alguém te perguntasse lá no teu serviço, ou algum vizinho teu te perguntasse, vem cá, nós não somos salvos pelas obras? Somos ou não somos salvos pelas obras? Você conseguiria trabalhar uma resposta com essa pessoa para explicar para ela que nós não somos salvos pelas obras? Explicar e mostrar nas escrituras para ela, assim, olha, não, deixa eu te dizer, olha, a Bíblia diz isso sobre esse assunto, diz aqui, diz lá, e nós somos salvos dessa maneira. Deixa eu te explicar aqui, nesse versículo diz isso, nesse aqui diz isso, e dar uma resposta, não precisa ser profunda, mas uma resposta simples e bíblica. Consegue fazer isso? E veja que é uma pergunta bem básica da fé. Ou alguém nos perguntar, tá, mas como é que os nossos pecados são perdoados?
e conseguir explicar para ela como o pecado é perdoado diante de Deus. E ela perguntar, mas vem cá, existe de fato purgatório ou é só céu e inferno? São perguntas meio básicas da fé cristã. E nós temos que trabalhar para que nós sejamos capazes de produzir, fazer Deus conhecido. Irmãos, quando a gente lê aquele texto que diz assim que buscar, pois, primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, nós muitas vezes falhamos isso. Porque nós muitas vezes queremos que Deus abençoe a nossa família, as nossas coisas, mas nós não nos importamos com o reino. E por outro lado, nós queremos que Deus esteja nos abençoando. Quando nós começamos a valorizar as coisas do reino, as coisas de Deus, Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Então, as coisas que nós de fato necessitamos, Ele começa a trabalhar para que nos cuide. Na medida do que é necessário, Ele vai nos cuidando. Mas nós temos que fazer essa parte. E essa parte inclui, como eu disse, nós estamos procurando ler, meditar, produzir, trabalhar, responder, para que não rainhas venham, não precisa ser rainhas como a rainha de Sabá, mas que as pessoas comuns nos perguntem a respeito da fé. Eu comentei a respeito da dona Júlia, que é a nossa vizinha. Uma das coisas que geralmente as pessoas perguntam, quando ela vem do catolicismo, ela pergunta assim, mas peraí, a Bíblia de vocês é diferente, né? Veja, a Bíblia de vocês é diferente. Algum de vocês já escutou isso? As pessoas vão falar isso. A Bíblia de vocês é diferente. A nossa Bíblia é diferente? É. É diferente de uma Bíblia católica. Mas a diferença está onde? Como? O que eu vou dizer para ela? Porque na cabeça dela, ela pensa assim, a Bíblia de vocês é diferente no sentido que o que nós cremos não é o que se tem lá na Bíblia católica. Por isso que o que nós cremos difere muito e nós somos crente. E você tem que entender que o que ela está perguntando está relacionado a isso, que ela acredita que o que está na Bíblia dela é diferente do que nós temos aqui. E você tem que dizer, não, vem cá, deixa eu pegar a tua Bíblia, traz a tua Bíblia. E eu vou te mostrar, faz uma pergunta. E a pessoa faz uma pergunta, eu vou pegar na tua Bíblia aqui, ó. Tá vendo que na tua Bíblia está escrita a mesma coisa que eu creio? Está aqui, ó. Está aqui, 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 aqui. Tá, mas qual é a diferença? A diferença, agora vamos conversar. Porque a diferença está assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Um dos 7 livros que tem na Bíblia Católica, ele fala sobre a ideia mística de afastar espíritos. É pego lá uma parte de um peixe, ressecado o peixe, porque tinha um espírito maligno que ninguém conseguia expulsar. Aí esse espírito maligno ninguém conseguia expulsar, foi lá, pegaram um peixe, tiraram, se não me engano, a bexiga do peixe, o pulmão do peixe, e ressecaram aquela bexiga do peixe. Aí tacaram fogo na bexiga, tacaram fogo na bexiga ou no pulmão do peixe lá, e começaram a fazer um incensário. O incensário é jogar fumacinha. Jogar fumacinha. Aí o espírito pegou e se intoxicou. O espírito se intoxicou e foi embora por causa da fumaça. É por isso que nós não cremos nesse livro e não temos esse livro. Porque nós não cremos que fumaça afasta os espíritos. O Senhor diz que jejum, oração e pregação do evangelho. Que não é por isso que aquele livro nós não temos na nossa, porque ele dá base para algumas coisas que, como é que eu vou afastar espíritos malignos? Vou afastar espírito maligno com fumaça? Então seria fácil. A gente pega uns peixes, vai lá no mar, pega os peixes, ou vai no rio, pega os peixes, disseca o peixe, tira uma parte, faz um incensário e sai expulsando. Coisa mais fácil. Por isso que aquele livro nós não cremos. Mas e outras coisas? Outras coisas está a mesma coisa lá. Quer ver? Na Bíblia Católica, a Bíblia Jerusalém, Mateus 1:25, nós não cremos que Maria morreu virgem em toda a sua vida. Nós não cremos na chamada perpétua virgindade de Maria. O que é perpétua? Para sempre. Então, dentro do catolicismo, se crê que Maria foi sempre virgem. Desde o primeiro momento do seu nascimento até a sua morte, ela foi virgem. Na Bíblia Jerusalém, versão católica, está escrito em Mateus 1:25. Pode conferir. Pode pegar sua Bíblia católica, está escrito lá. José não teve relações sexuais com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Mateus diz claramente que José não teve relações sexuais com Maria até o nascimento de Jesus. Claramente ele está dizendo, depois que Jesus nasceu,
ele teve relações normais com ela. Está lá. Mateus 1:25 na Bíblia católica. Agora, quem é que te orientou para mostrar? Quem é que te pegou na pergunta que você fez sobre a questão da questão de Maria? Quem é que ele foi lá mostrar o texto em Mateus 1:25? Faltam pessoas que vão mostrar, explicar, para aquela pessoa entender um pouco mais sobre a fé. Meus irmãos, para nós finalizarmos, eu quero que os irmãos prestem atenção aqui em um ou dois pontos aqui a mais. Versículo 3 diz: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Porque nós queremos que a Bíblia, tudo aquilo que é necessário ao homem, todas as respostas, elas estão na Bíblia. Você pode achar que não. Tem muita gente que menospreza a Bíblia, achando que a Bíblia não tem a sabedoria para todas as coisas. Mas a Bíblia tem sabedoria para todas as coisas. Todas as coisas que você imaginar, a Bíblia tem uma resposta. Às vezes não clara, mas você tem uma resposta bíblica. Tanto é que existe um livro de um francês chamado André Bieler, da editora Cultura Cristã. E esse livro do André Bieler, ele foi escrito para falar sobre o pensamento social e econômico de João Calvino. Pensamento social e econômico de João Calvino, lá na Suíça, em Genebra. Porque o Calvino, quando ele pensou na parte econômica da Suíça, onde é que ele procurou base para a parte econômica da Suíça? Nas Escrituras. A economia para Calvino deveria ser vista à luz da Bíblia, não à luz da própria cabeça do homem. Mas deveria ser vista à luz da Bíblia, que a Bíblia está carregadíssima de textos falando de economia. Mas quem é que lê a Bíblia no curso de economia na universidade? Quem é que se importa em ler a Bíblia em relação à parte da economia na faculdade? O que é que no dia a dia, na parte da questão da economia, na sua casa, vai ler a Bíblia e ler os textos que falam sobre economia? Quase ninguém se preocupa com isso. Da parte do trabalho, da parte da economia, da parte do social. Quando se trata da parte do social, da sociedade, Calvino foi olhar para a Bíblia. E eles montaram em Suíça justamente tudo fundamentado na Bíblia. As universidades do passado também funcionavam assim. Ao lado das igrejas, Calvino entendia que deveria ter uma escola ao lado de cada igreja. Mas essas escolas deveriam ser fundamentadas à luz das Escrituras. Então, qual era a matéria principal das escolas? Era teologia. Se for procurar em Oxford, em Yale, nos Estados Unidos, ou a Harvard, essas escolas as fundamentaram, e a principal matéria que era da escola era a teologia. Porque toda a verdade procede de Deus. E se toda a verdade procede de Deus, o primeiro fundamento é Deus. E as demais coisas então são descobertas a partir do fundamento. E foram escolas que até hoje são as maiores do mundo, foram se afastando, é claro, mas são as maiores do mundo. Tudo procedendo das Escrituras, da palavra do Senhor. A Bíblia dá sabedoria sobre todas as coisas, mas principalmente a respeito do Senhor, para que nós possamos falar do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar aqui pedindo aos irmãos que se dediquem mais no seu crescimento espiritual. Aqueles que já estão fazendo isso, que façam. Aqueles que não estão, que possam fazer isso. Mesmo que sejam com pequenas porções diárias. Pequenas porções diárias, lendo uma partezinha das Escrituras, fazendo reflexões. Façam exercícios também em relação a um ao outro, fazendo perguntas a respeito das Escrituras, um ao outro, para ver se a pessoa lembra das Escrituras, para que haja um crescimento, um desenvolvimento espiritual nas famílias, em cada um, no marido, na esposa, nos filhos, para que haja desenvolvimento bíblico e espiritual. Vamos curvar as cabeças, vamos agradecer a Deus pelo momento que estivemos juntos, pedindo que Deus venha nos abençoar, nos dar crescimento. Curva a sua cabeça e façamos oração nesse instante. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu povo que aqui se reúne. Obrigado, Senhor, porque Tu tem trabalhado no coração de cada pessoa que tem vindo a esse lugar. E nós Te louvamos, porque sabemos que não somos nós mesmos que temos disposição ou alguém que nos faça vir aqui, mas é o Teu Espírito que move a cada um, Senhor, que participa de um culto. E nós pedimos, Senhor, que
o teu Espírito nos ajude, nos instrua, para que sempre haja no púlpito uma boa pregação, um ensinamento bíblico, um ensinamento que faça com que cada um possa crescer. Acima de tudo, como nós pregamos e meditamos, que o Senhor nos desperte, Pai. Nos desperte, Senhor, para o crescimento espiritual. Aqueles que estão ainda acomodados, aqueles que esfriaram, ó Pai, que o Teu Espírito Santo demonstre que é Teu povo, a Tua igreja, ela batalha, mas batalha com as Escrituras, Senhor, em suas mentes, em seu dia a dia, em seu coração, para que nós possamos fazer o Senhor conhecido, o Teu Filho Jesus crido, e assim haja salvação. Senhor, nós oramos agradecidos por essa noite e te pedimos que continue conduzindo a Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.